Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. Pessoal, na aula de hoje, nossa aula de análise e lógica de programação, nós teremos que dar continuidade à parte de vetor. Vamos falar sobre vetor, em linguagem C, vamos falar bastante mesmo sobre a questão da diferença entre o uso do vetor e uma simples variável. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês que estão aí na sala de aula, vocês que estão aí dentro do YouTube, gostaria que vocês utilizassem os nossos chats, que você mandasse mensagem caso tivesse alguma dúvida ou quisesse fazer algum comentário. Então, pessoal, vamos construir essa nossa aula de hoje desse modo. E vamos dar início, então, ao nosso tema de hoje. Vamos lá para o nosso material de hoje. Para hoje, nós teremos linguagem C, vetores, atribuição e obtenção de valores em vetor. Turminha, isso é algo que já foi até explicado um pouco aqui. Já tivemos aulas anteriores que mostramos um pouco sobre o vetor. Mas hoje, vamos dar continuidade a isso, revendo isso quanto vetor na linguagem C, mas isso através de muitas atividades. Vamos utilizar atividades, vamos rever passo a passo, vamos retirar todas e quaisquer possíveis dúvidas em cima desse tema, em cima de vetores. Então, objetivos de nossa aula: apresentar o que são vetores, compreender como funciona um vetor dentro de um programa de computador. Então, nós vamos procurar, principalmente, qual seria a utilidade de um vetor. Para que serve um vetor? Por que eu devo usar um vetor e não algumas variáveis, um conjunto de variáveis? Por que eu devo usar um vetor ao invés de utilizar uma estrutura mais avançada, como uma matriz? Então, a gente vai entender o uso real dos vetores dentro de algoritmos. Então, vamos lá. Vamos partir para a aula de hoje. Vamos partir para o nosso tema. Pessoal, aula anterior, eu prometi para vocês a seguinte coisa. Eu prometi que a gente tivesse um repositório, uma página web, onde todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que eu fosse utilizado aqui durante as nossas aulas, toda atividade, código, ficasse ali naquele repositório. Eu apresentei para vocês uma pasta compartilhada. Aquilo dali não é tão profissional, não é tão bonito quanto nós merecemos. Nós da informática não devemos ficar somente com uma pasta compartilhada, mas sim utilizar um repositório. E aí eu cheguei a falar para vocês do GitHub. O GitHub, ele é uma ferramenta excelente no uso de codificação. Isso aqui, com certeza, se vocês continuarem no mundo da programação, tenho certeza que vocês vão utilizar bastante mesmo o GitHub. Existem diversos usos para o GitHub, diversas ações, diversas funções que a gente pode utilizar com o desenvolver junto ao GitHub dentro de um projeto. Imagine o seguinte: você está a criar um projeto com uma equipe que está lá em Portugal. Você aqui no Brasil e eles lá em Portugal. Como é que a gente consegue isso? Eu vou ter que ir para lá, para ficar no escritório deles lá em Portugal. Não é necessário você ficar aqui, não é necessário que você vá, você pode ficar aqui. E aí, como é que isso pode ser feito? Pode ser feito tudo através de compartilhamento, através do GitHub. Vocês já devem utilizar as chamadas nuvens de compartilhamento, como o caso do Drive, Dropbox. E aí, este caso aqui é para compartilhar justamente projetos de software. Esse é o nosso endereço. Criei esse endereço para nós. Vocês podem acessar este endereço. Nesse endereço ali, github.com/hildexter/ti_lógica_c. Neste endereço aí, vocês vão encontrar toda vez que eu atualizar, eu estiver até no momento antes da nossa aula aqui mesmo. A aula da semana que vem, eu já comecei até a montar, já comecei a criar todas as práticas.
A aula de amanhã já está criada, já tem todas as atividades prontas, e essas atividades já estão aqui, já estão dentro dessa pasta aqui, ó. Exemplos de algoritmos em C. Dentro dela eu estou armazenando, criando ali umas subpastas com as datas de nossas aulas. Então aquelas atividades que foram utilizadas naquela aula, o código vai estar dentro dessas pastas. Isso vai ajudar vocês da seguinte forma. Sempre que eu passo uma atividade aqui, vocês tentam responder, refazê-las, e se mesmo assim vocês ficarem com dúvidas, se mesmo assim vocês não conseguirem criar tal algoritmo, aí vai ter o exemplo, vai ter a atividade pronta lá, respondida para vocês. Então isso vai auxiliar bastante mesmo vocês durante a vida de programação. E aí, eu digo para vocês, cada um de vocês, criem a sua própria biblioteca, guardem todas as suas atividades, sua codificação, isso vai ser a vida de vocês no mundo do desenvolvimento. Mas, aqui é o momento que eu criei uma pasta, criei esse espaço, criei esse compartilhamento para toda a nossa turma. Então, vai nos auxiliar nesse ponto. Tá aí, gente, github.com, tenho certeza que todo mundo aí, quem não copiou, vai lá, bate uma fotinha aí, pega seu celular, bate uma fotinha desse endereço, para que depois vocês possam procurar. Aí as atividades que forem utilizadas, utilizamos as atividades, fizemos um vetor que fazia tal coisa, um algoritmo de tal coisa, vai estar ali. Eu vou até colocar alguns, estou colocando aqueles algoritmos mais antigos, aqueles que já usou em aulas anteriores, estou colocando ali, ajeitando, então essa pasta vai estar sempre em movimento. Conforme eu estou criando ali material, ela vai estar sempre em movimento. Tá, Rildo, o GitHub é legal, eu colocando esse endereço eu encontro, basta eu clicar onde está essa setinha aí, exemplos de algoritmo em C, eu vou encontrar todos os algoritmos que você criou, sim. E o do algoritmo, o GitHub, ele armazena somente a linguagem C? Não, gente, ele armazena qualquer linguagem. Você cria os projetos, você cria o seu repositório do jeito que você quiser. Está utilizando um projeto para web, criação de sites? Ele vai te ajudar. Está criando uma aplicação em JavaScript, também para web? Vai te ajudar. É a linguagem C, C#, tudo isso você pode sair criando. Paga o quanto para fazer isso aí, Hildo? Não paga nada. GitHub é gratuito, gente. Vocês podem utilizar, pode criar quantos repositórios quiser nessa ferramenta, nesse site, quantos você quiser. É tudo gratuito. Ele é algo muito próximo ao que a gente utiliza. As grandes redes, como o caso do Facebook, o LinkedIn, só que aqui é para códigos. Então, vamos lá, vamos dar uma aprendida aqui no uso do GitHub. Então, para isso, eu vou apresentar de forma bem básica o GitHub, porque o que interessa para vocês aqui é o endereço e vocês terem acesso a essa pasta. Tá? Futuramente, nesse nosso curso aqui, cada um de vocês vão criar um usuário, o seu próprio, o seu repositório próprio, cada um de vocês vão ter aí um portfólio completo mesmo para vocês, os seus próprios projetos, e aí com isso vocês vão entrar mesmo na carreira profissional de desenvolvedores. Vocês vão ter um portfólio para apresentar durante uma entrevista de uma vaga para uma empresa. Você chega lá e mostra o seu portfólio. Como por exemplo aqui, eu vou lá, esse fosse o meu portfólio. Aí eu poderia mostrar que, olha, todos os meus projetos estão aqui, aí mostrava esse projeto aí, por exemplo. Está aqui os algoritmos que eu já fiz, você pode perceber que eu consigo programar nessas diversas linguagens. Então ele vai te mostrar tudo isso, vai te mostrar a tua vida como desenvolvedor. Vamos entender um pouquinho do GitHub, porque futuramente a gente vai trabalhar bastante com ele. Tá? Mas antes, é claro, vamos dar uma olhada nas nossas atividades que a gente deixou na aula anterior. Tá? Logo, daqui a pouco eu retorno para o GitHub para mostrar um pouco da ferramenta para vocês, mas por enquanto, guarda aquele link ali, que é aquele link que a gente vai utilizar para fazer futuras consultas. Lendo uma string em C. A função scanf permite fazer leitura de string usando a porcentagem S. Vocês devem lembrar disso, a gente falou isso na aula passada, né? Que a gente quer fazer uma leitura de uma string, de um tipo string, a gente deve chamar o porcentagem S. Já vetor, a gente vai ver que a gente precisa fazer justamente essa chamativa aqui, o porcentagem S. Em relação ao uso do scanf para armazenar string, devemos observar duas coisas. Primeiro,
a função scanf realiza a leitura até encontrar um espaço. Depois, encerra a leitura e coloca o caractere o /0. Esse /0 ele fica invisível para nós, tá, gente? Vocês vão ver que no uso aqui de um vetor, eu vou criar aqui um vetor, vocês já têm esse conhecimento. Se eu colocar aqui a palavra casa armazenado dentro desse vetor, automaticamente o fechamento dele vai ter esse terminador, essa simbologia que significa terminar, encerrar, final do endereço. Então, naturalmente, você não precisa colocar aqui dali, ela já aparece no final. A variável que vai armazenar string não necessita ser precedida pelo E comercial. É outro ponto. O string, gente, guardar o string é algo que a gente usa no vetor. Então, a gente não precisa dizer o endereço do vetor, porque a primeira casa do nosso vetor será justamente o endereço dela. Então, por esse motivo que a gente não chama o Ezinho comercial. Vai ver isso mais aqui neste exemplo. Veja nesse exemplo aqui que a gente tem o início dela, está lá include, stdio, criou a nossa biblioteca, iniciou a nossa biblioteca. Na linha 2, o nosso código tem início, está ali main, iniciou com a função main. E aí, linha 4, vem a nossa variável, que no caso ali, ela é um vetor. É só para a gente entender como é o armazenamento da string. Quando eu vou armazenar, quando a pessoa digita, eu digitei, digite seu nome, digitei Rildo. Esse nome, para cair dentro dessa variável, ou este vetor, nome, ele precisa ser, primeiro de tudo, demonstrado que é do tipo string, porcentagem %S, vamos lembrar disso, porcentagem %S, e colocar o nome da nossa variável, que nesse caso é nome, mas não precisa do Ezinho comercial. Sempre que você for tratar string, sempre que você for tratar vetor, não precisa do E comercial, porque é como eu falei, o primeiro endereço do vetor já é o próprio nome dele, então ele não precisa demonstrar isso. Linha 9, vem um printf mostrando o nome armazenado foi e vai chamar aquele vetor, aquele conjunto. E a gente chama ali o porcentagem %S e aquele vetor. Percebam que desse modo aí, chamando esse porcentagem %S, eu estou chamando uma string. E por chamar a string, eu estou chamando aquele conjunto completo de letras que está armazenado dentro daquele vetor. A gente sabe que eu posso chamar posições desse vetor, mas nesse caso aí, eu estou chamando ele por inteiro. E aí o nosso programa se encerra. A gente viu também a questão, na aula passada, a gets, né, a nossa função gets. A função gets, ela armazena tudo que foi digitado, inclusive espaço. Então, no caso, se você está armazenando alguma coisa, você poderia utilizar o scanf ou a gets. A gets ela é perfeita para o caso de uso de vetores. Você vai armazenar uma cadeia de símbolos, ou seja, um nome, uma palavra. A gets ela é perfeita para isso. Ela foi criada justamente nesse intuito. Então, a gente tem ali no caso, digite o nome do cliente. Quando a pessoa digitar, tem lá embaixo, eu coloco a minha função gets, e aí já pedindo para recair dentro do nosso vetor nome cliente, já recai ali o que foi digitado. Poderia ser um scanf? Poderia. A diferença real aqui, vocês percebem com uma facilidade do uso da gets diante do uso do scanf, é que no scanf eu precisaria colocar aquele porcentagem %S para demonstrar qual é o tipo, é uma string, eu precisaria fazer aquilo. Porque o scanf, ele trabalha não só com string, ele trabalha com todos os outros tipos. Mas a gets, ela é perfeita para o trabalho em cima de vetores. Bora utilizar aquele mesmo exemplo anterior agora com o gets. Tem ali o início do nosso programa. Tenho na linha 4 o nosso vetor iniciado. Esse vetor está com 61 espaços, 61 tamanho. Sendo que o último espaço dele tem aquele /0, mostrando que é o finalizador, justamente no espaço ali final dele. A pessoa digita o nome, está ali na telinha, digitei meu nome. O nome vai recair dentro da variável, que no caso aí é um vetor, nome, através da linha 6 com o gets, a chamada do gets. Esse nome vai ficar armazenado dentro desse vetor, esse conjunto de caracteres dentro desse vetor.
E a gente não precisou nem colocar o porcentagem S aí, dizendo que aquilo dali seria uma string. Observe que, por definição, uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Podemos percorrer o vetor normalmente usando as mesmas estratégias usadas nos vetores para vetores de número. Então a gente pode usar o guess também para armazenar da mesma forma se eu fosse armazenar outro tipo, nome, desde de simbologia como nomes, caracteres, como números também. E nesse caso, eu posso utilizar também, após ter armazenado tudo isso, ele pega aquilo e armazena dentro do vetor, vai ter ali demonstrado também sua devida posição. Percebam que na linha 12, eu tenho ali nome e dizendo que eu quero que apareça a posição 3, o índice 3. Ou seja, o terceiro símbolo ali armazenado. E ele vai mostrar na tela ali, mostrar terceiro símbolo, não, quarto símbolo, porque o índice 4, a gente começa a contar do índice 0, né? Então, o quarto símbolo armazenado na posição de índice 3. E é por isso que aparece ali a quarta letrinha, R, I, L, D, o Dzinho, uma posição e mostra a letrinha D ali armazenada. A gente viu também a função strcpy, vimos que a função para ser armazenada, a gente tem que mostrar a string de destino e a string de origem. Falando de string de origem e string de destino, isso aí está justamente a questão de vetores, ou seja, é o vetor de início e o vetor final, onde eu vou copiar. Eu tenho dois vetores. Bora ver aqui, eu tenho um vetor que nele tem a palavrinha casa. E aí eu tenho um segundo vetor. Eu quero armazenar neste segundo vetor, esse nome, casa. Eu quero armazenar essa cadeia de caracteres aí. Então basta que eu coloque aqui nosso vetor, vou chamar ele de vetor 1, V1, eu coloco aqui o V1, e no outro eu coloco o V2, tá lá, V2. Ou seja, tudo que está dentro do vetor 1 vai recair dentro do vetor 2, ele vai acabar copiando, tá? Copiar. Vetor 1 apaga o que tem dentro dele? Não, ele continua ali armazenado. E o vetor 2, ele armazena aquela mesma simbologia. Desde que, no caso ali a gente percebe que o vetor 1 ele tem 4 casinhas e o vetor 2 tem 5 casinhas. Se por acaso eu fizer que o vetor 1 ele tenha mais caracteres para armazenar dentro do vetor, que seria o vetor de cor, vetor 2, o que vai acontecer? Isso vai dar uma falha. Isso dá falha porque ele não vai conseguir guardar todos os caracteres. E é bem provável que o seu algoritmo ele vai dar um alerta de falha. O seu próprio compilador ele vai mostrar falha nisso. Aí um exemplo que a gente utilizou. Eu criei aqui os nossos vetores. E aí, lá na linha 8, após o que a pessoa digitou, ficou dentro do str1, eu estou copiando na linha 8 o que está em str1 para str2. E aí, na linha 9, quando eu peço para mostrar os valores, o valor que está dentro de str2, ele mostra que são idênticos, ou seja, que foi uma cópia. Então, quer fazer cópia? É desse modo que a gente usa. Muito utilizada essa função dentro da criação de scripts. A função strcat, também foi falada. Mesma regra, origem, lá no finalzinho, e o destino no início. Tudo que for da origem, a gente vai ligar, vai concatenar, cat de concatenar, com a string de destino. Então, se eu quero unir os valores, a cadeia de caracteres que está dentro de dois vetores, eu uso a strcat. Está ela aí, a strcat, e dentro da strcat, a gente tem ali, eu tenho iniciado na linha 5 os dois vetores que a gente fez naquela nosso último exemplo. Você digita na linha 8, ele pede para você digitar, você digitou, foi digitado, você digitou, fica dentro da str1. Ele vai mostrar o que você digitou a string, e vai mostrar o que tem dentro da string 2. E aí a strcat vai fazer o quê? Ela vai
unir str1 com str2 na linha 9, ela vai concatenar. Ela une as duas. E aí, como eu concateno as duas, a str2, o vetor final, o vetor de destino, ele vai conter agora o valor de toda a cadeia de caracteres que continha em 1 e continha em 2. No vetor 1 e no vetor 2. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, lembrem do seguinte, gente. Depende do tamanho. Vou criar aqui, ó, vou colocar aqui vetor 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui uma palavrinha casa. Vou criar um segundo vetor, só com 4. Tá? E nesse segundo vetor, eu já tenho uma palavrinha, a palavra aba. O que acontece se eu der um strcat, eu concatenar essas duas ali, a V1 em V2? Ele vai tentar unir as palavras casas e abas, tudo dentro do V2, só que o V2 não tem espaço para isso. Então, nesse caso, ele vai, no máximo, colocar só a letrinha C ali colada, mas ele vai dar um erro, ele vai informar um erro. Então, ele vai informar esse erro aí e o seu programa não vai prosseguir. Então, muito cuidado quando utilizar esse tipo de função, essa concatenação. Muito utilizada na criação de scripts, gente. Quando vocês estiverem trabalhando diretamente com servidores, a gente vai utilizar muito disso. A strlen, ela tem a sua forma geral, coloca o seu nomezinho, chama strlen e coloca a string dentro dela. Para que ela serve? Ela retorna o comprimento. Se você quer saber o tamanho, quantos caracteres existem dentro daquele vetor, é desse modo que se faz. Eu quero fazer uma contagem de quantos caracteres tem ali. Ah, Rio, a strlen me serve para quê? Pensem só da seguinte forma. Vocês têm um formulário, e nesse formulário a pessoa vai começar a digitar várias letrinhas, e essas letrinhas vão ficar ali armazenadas. Eu quero que no máximo as pessoas digitem no máximo 500 caracteres. É o máximo disso que eu aceito. Isso vocês já devem ter visto, tipo, no Twitter, que tem um máximo de tamanho, quando você vai mandar uma mensagem no Facebook, o SMS, o máximo de caracteres que você manda. Então, é a strlen que faz esse controle. Então, ela serve principalmente para fazer essa contagem, e aí você coloca ali, após essa contagem, se ela estourar, fazer o controle ali, não deixar a pessoa digitar nada mais. Tá aí um exemplo dela, que a gente já chegou a mostrar, tá? Recebido que a pessoa digita na linha 7, a get está ali para receber e colocar esse valor do que foi digitado ali dentro da str, na linha 8, e aí na linha 9, a strlen faz a contagem do tamanho da str. E aí eu armazenei esse valor dentro de size para poder ser utilizado em outra ocasião. E aí ele me mostra que o tamanho, na linha 10, está me mostrando o size, quanto que foi armazenado. Ou seja, eu digitei a palavra Rildo, 5 letrinhas, está ali, o tamanho dela é 5. Se eu tivesse digitado a palavra 4, ele mostraria 4. A palavra casa mostraria 4. Se eu tivesse colocado a palavra 4, ele mostraria 6. Então, no caso ali, ele faz a contagem de quantos caracteres foram digitados para mostrar em tela. strcmp, ela vai mostrar ali, no caso, ela faz uma comparação. Por quê? Porque com vetores, a gente não faz isso. Vetor 1 é igual a vetor 2. Eu não faço esse tipo de comparação. Eu tenho dois vetores, vetor 1 e vetor 2. Eu vou fazer uma comparação desse jeito, quero saber se V1 e V2 são iguais. Eu faço desse jeito? Não, desse jeito aí é falho. Tá? Não é desse modo que a gente faz. Isso é um erro lógico. O modo correto é utilizar a função strcmp. Função strcmp compara a string 1 com a string 2. Se as duas forem idênticas, a função retorna 0. É idêntico, é 0. Se não for, ele vai retornar o valor diferente de 0. Ele vai retornar o valor diferente de 0. Sendo que esse valor vai ser 0 para igual. Se o teu vetor, o teu string do lado esquerdo, ou seja, de destino, for maior, ele vai mostrar -1.
Já no caso, se a V2 for maior, ele mostra 1. Ele mostra qual dos dois é maior. Nesse caso, a gente pode utilizar isso, nesse comparativo, justamente para ordenar itens dentro de vetores. Eu posso fazer isso para ordenação. A STR-CMP ela é muito utilizada dentro de sistemas, como, por exemplo, quando você tem que ordenar os vários arquivos dentro de uma pasta. Como, por exemplo, você tem uma pasta com diversos arquivos, diversos documentos, e você quer ordenar do menor para o maior. Ali, pode ter certeza que quando você clica para fazer essa ordenação, você está utilizando essa função, a STR-CMP. Aí a demonstração de como o exemplo dela. Eu tenho ali dois vetores criados ali na linha 5. Eu entro com uma string, eu digito, no caso digitei o nome Hildo, ele recaiu dentro do str1, puxado ali pelo gets na linha 7. Linha 8, ele vai mostrar para entrar, pedindo para entrar 1 segundo. Eu digitei ali Hildo de novo, só que agora um Hildo com R minúsculo. E ele ficou armazenado dentro da str2. E aí, na linha 10, eu faço a seguinte comparação. O str-cmp está comparando a str1 com a str2, comparando as duas. Se caso ali, vocês percebem ali que eles são diferentes, ou seja, o retorno deles é diferente. Então, se são diferentes, a pergunta ali do if. O if, vocês lembram que ele pede uma condicional. Ele pede se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Ou ele espera um 0 ou um 1. Então, no caso ali, como foi diferente, o que foi citado ali foi um número diferente, de 0, as duas strings foram diferentes, o Hildo maior e o Hildo menor foi diferente, então a str1 foi diferente de str2. O resultado disso aí vai ser o número 1. Como o número 1 é visto como verdadeiro, ele entra dentro desse if mostrando que são diferentes. Se caso as duas fossem iguais, eu digitasse a mesma palavra ali, sem ser maiúsculo, minúsculo, todas iguais, ele retornaria 0. E retornando 0, ele passaria direto e entraria no else. Ele iria para o else, mostrando na linha 12 que elas são iguais. A gente chegou a ver também a biblioteca string.h, onde a biblioteca string.h a gente utiliza o strHave, que ela inverte o conteúdo de uma string. Ela serve para quê? Ela serve justamente se você tem uma palavra, você quer ela de modo invertido. Se você tem valores, eu quero que eles sejam mostrados de modos invertidos. Então, eu posso utilizar essa função. A str7, ela substitui todos os caracteres de uma string pelo caractere especificado. Ou seja, eu quero trocar só um caractere, eu quero retirar um caractere. Imagine só, vocês estão acessando um banco de dados, e no banco de dados ele tem CPFs. E dentro dos vários CPFs, por acaso, quem construiu o sistema não colocou uma máscara de entrada de resultados, a máscara de entrada dos dados digitados, e aí as pessoas estão digitando o CPF mais ou menos assim, 1, e vai lá e coloca o ponto, 1, vai lá e coloca um ponto, tracinho, 1. Esses dois pontos e esse tracinho, eles não deverão entrar dentro do nosso banco de dados, eles não fazem parte do nosso banco de dados. Então eu tenho que fazer um tratamento para retirar isso aí. Se o nosso banco fosse feito para aceitar esse pontinho e obrigasse as pessoas a colocar o pontinho, era uma coisa, mas nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, vezes as pessoas digitavam e vezes não. Resultado com isso é que o banco ficou bagunçado. Se eu for procurar, eu quero o caractere que está justamente na posição 3. Qual é o caractere que está na posição 3 aí, gente? Dentro dessa cadeia de caracteres, dentro desse vetor. Posição 3, ó. 0, 1, 2, 3. Quando na verdade eu queria era este número. Então ele vai me dar um valor errado aí. Não é isso que eu queria. E aí eu posso utilizar a str7 para fazer a substituição desses espaços e remover esses espaços. Muito utilizada dentro de scripts. Tá aí um exemplo da strHave, a REV. A gente tem ali na linha 6
Esse exemplo até eu não cheguei a demonstrar ele na aula passada, eu depois acabei inserindo, e ele faz parte lá do nosso GitHub, está dentro da nossa pasta compartilhada. Linha 4 vem o nosso vetor, 20 posições. Linha 6, a pessoa pede para a pessoa digitar um nome, uma string, a pessoa digitou ali, eu digitei Hildo, e esse nome recai dentro da string, nosso vetor chamado string, ali na linha 7. Poderia ter utilizado um gets aí ao invés do scanf, gente, tá? Fica os dois caminhos. Linha 8 ele vai mostrar, e aí tem ali mostrando invertendo, e é chamado o que tem dentro da string, usando a função strHave, invertendo, e é por isso que vocês percebem ali que o nome Hildo ficou ao contrário, ele inverteu as letrinhas dele. E str7, um exemplo aqui da str7, fazendo a substituição de caracteres. Esse aqui também não foi usado na nossa aula passada, eu não coloquei, faltou esse exemplo, eu estou colocando para vocês agora, e ele também faz parte lá da nossa biblioteca, lá no GitHub. Eu tenho na linha 4 o nosso vetor, tem um vetor string, e criei também uma variável. Na linha 6, eu peço para a pessoa digitar a string, a pessoa digita ali um nome, eu digitei Hildo. Linha 7, o gets foi lá, capturou o que foi digitado e inseriu dentro desse nosso vetor string. Linha 8, ele pede agora para a pessoa digitar o caractere, é esse caractere especial aí que a pessoa está esperando para fazer a substituição. Eu fui lá e digitei a letra S. A letrinha S caiu dentro da variável caractere, está lá armazenada. E aí na linha 10 que vai acontecer a mágica. Eu estou chamando ali str7, a função str7, e peço para fazer a troca do caractere, ou seja, da variável, o valor que tem dentro da variável caractere, ele vai substituir em string. Hildo, eu posso utilizar variável para vetor, vetor para vetor, variável para variável? Pode, você pode utilizar da forma que quiser. Se eu colocasse, ao invés de um caractere ali, só o caractere S, e eu chamasse um vetor, ele ia substituir por inteiro. Se eu colocasse o nome Hildo, ele ia substituir o nome Hildo repetidas vezes, enquanto tivesse espaço ali dentro daquele vetor para ele mostrar. E aí, nesse caso aí, a letra S substituiu todos os símbolos da palavra que está dentro do vetor. Hildo tem 5 letrinhas, ele substituiu as 5 letrinhas por 5 S's. Então ele substituiu todos eles. A gente viu também a questão de conversão. Essa daqui eu falei muito rápido na aula passada e faltou uns exemplos. Então vamos trazer esses exemplos aqui para facilitar a nossa vida. Tem as funções utilizadas dentro da biblioteca stdlib, a biblioteca que a gente tinha falado pouco sobre ela ainda. Temos as funções atoy, atof, itoa e strtod. Todas essas aqui fazem parte da stdlib e elas, cada uma tem seu devido valor. A toy, ela faz a conversão de uma string para um inteiro. A tof faz de string para float. A itoa de inteiro para string. E a strtod faz de string para double. Existem outras além dessas? Existem outras sim, que fazem conversão de valor lógico, valores vazios, existem várias outras. Eu peguei só as principais aqui, mas existem várias outras. Para que eu vou utilizar uma variável, uma função que faz essa conversão de valores? Imagine só que você, na sua base de dados, você aceitou o CPF, e o CPF que está armazenado ali, ele é do tipo inteiro. Gente, o que acontece? Se você colocar, eu vou colocar um CPF aqui, vamos lá. 072 091 777 81. Pronto. Se eu colocar esse CPF aqui em uma base de dados onde o valor para receber este número aí for do tipo inteiro, o que vai acontecer com esse número aí? O primeiro numeral, o zero, tá ali o zerinho. O que acontece no número inteiro quando você tem um zero à esquerda? Ele deverá sumir. E assim, o meu valor
que está armazenado dentro dessa base de dados ficará um CPF só com 10 dígitos. E assim meu banco vai ficar todo corrompido, todo errado. Vamos imaginar o seguinte, que... então tá errado, Rildo. Tá errado isso aí. Esse banco aí foi feito errado, foi feito o valor, o vetor de recebimento para o número do CPF. O carinha lá, o desenvolvedor, vacilou e criou do tipo inteiro. E assim, todo mundo que colocou o seu CPF e o primeiro dígito dele era um 0, foi retirado, foi removido. E assim eu tenho um monte de CPF com 10 dígitos e outros com 11 dígitos. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo na unha, eu vou lá e corrijo um a um? Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, você vem e faz a conversão. Ele é do tipo inteiro, você tem que mudar para o tipo string. Vamos usar a ITOA. A ITOA vai mudar esses valores aí para o tipo string. Qual é a diferença real, gente, desse tipo string, do inteiro para o string aí? Se eu peço que ele fique com o valor de símbolo, ele deixa de ter ali a numeração. Ou seja, o número 1, ele deixa de ter o valor 1. Ele só é o símbolo 1. E ao fazer isso, aí sim, após eu fazer essa conversão do tipo ali, que estava um vetor do tipo inteiro e passou a ser do tipo caractere dentro da string, ou seja, aquilo dali só não tem mais valor, eu vou e faço uma nova consulta de todos os espaços que tem só 10 númerozinhos, e todo CPF que tiver 10 números, eu vou inserir um 0 na frente através de um script. Vocês percebem que com dois caminhos, o primeiro eu faço a conversão e depois eu insiro o 0, eu consegui resolver essa falha nesse banco aí que um desenvolvedor teve no seu início. Parecia algo que não teria solução, mas a gente consegue solucionar através desta variável, dessa função. E se a gente não tivesse esse tipo de função, como é que a gente faria? Ia ser um grande trabalho, era praticamente eu ir de um a um fazendo essa alteração. Bora ver aqui os tais exemplos em cada uma delas. Vamos usar o primeiro exemplo da Atoy. A Atoy, ela faz a conversão do quê? De uma string para um número inteiro, um tipo inteiro. E aí, vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho iniciado linha 6. Eu criei uma variável val, do tipo inteiro. Criei um vetor do tipo char, caractere, que aceita até 20 posições ali. Na linha 9, eu dou um strcpy, não é uma cópia, gente. Eu estou copiando o valor 2022 para dentro de str. Eu não copiei aí, eu usei a strcpy não como cópia de um vetor para um vetor, mas eu usei de uma cadeia de caracteres ali digitada para dentro da str. E aí dentro de str agora tem o númerozinho 2022, ou seja, o caractere ali 2022. Não é número, esse 2022 caiu dentro, está ali na linha 7, caracteres. É uma string do tipo caracteres, é um vetor e caractere. Está ali dentro da str. Linha 10, esse str vai passar pela função atoy. Ou seja, o 2022 que estava armazenado do tipo caractere, por ele passar para do tipo pela atoy, a função atoy, ele passa a ter agora o tipo inteiro. Agora sim, depois de fazer isso, na linha 10, o valor 2022 vai cair dentro de val. Se eu não colocar, se eu quisesse jogar justamente esse 2022 diretamente da linha 9, diretamente dentro de val ali, na linha 10, daria um erro. Por quê? Porque eu estou querendo armazenar um caractere dentro do inteiro. Não dá certo. Então houve essa conversão. Após essa conversão, eu mando printar e aí ele mostra ali os seus devidos valores, como é mostrado na tela. Tem aqui, ó, na primeira linha, o string str tem o valor 2022, o int tem o valor ali 2022. Na última linha, a gente vê que após passar pelo atoy canal, eu coloquei a palavrinha canal agora, sendo inserida dentro do str, a palavra canal. E aí eu passo pelo atoy, o str ali, o canal. Ou seja, canal que é caracteres, é uma palavra, se transformou em inteiro. E esse inteiro vai cair dentro de val. Eu posso transformar a palavra canal aí em um número? Não, então por esse motivo é que ele transforma ali o valor, zerou, ele deu um valor 0. E por isso que na segunda linha tem ali
int val, o valor dela é igual a 0. Está mostrando que ela valeu agora 0, porque fez a conversão. Não é a palavrinha canal, porque é do tipo inteiro. A TOF, gente. A TOF de string para float, seguindo o mesmo caminho da anterior, que a gente viu, a TOI, que agora, no caso, eu estou convertendo de string para ponto flutuante. Então, nessa mesma levada aqui da anterior, eu recebo o número 2022, caractere, dentro do str. Passa agora pela função atof, ou seja, ela é uma string e vai passar agora para ponto flutuante. Quando eu mostrar em tela, vejam na primeira linha, tá ali, ó. O valor 2022, agora mostrado em tela, ele vai ficar 2022.000, ou seja, ele foi transformado não somente no numeral, mas num ponto flutuante. Ele foi transformado em flutuante. A mesma regra vai para a palavrinha, lá a palavra canal na linha 14, ela vai recair dentro de str, passa pelo atof agora, e ao passar pelo atof, canal se transforma em um ponto flutuante. E o que ela vale agora? 0,0000. Porque essa palavrinha não pode, ela não tem um valor. Ela foi transformada em 0,00, porque ela agora é ponto flutuante. Bora ver o exemplo da Itoa. A Itoa ela é muito legal na criação daquelas aquelas calculadoras mais avançadas, calculadoras que calculam hexadecimal, binário. Se eu quiser fazer isso, vocês lembram que quando a gente foi fazer um código, um algoritmo que fazia a conversão de decimal para binário, a gente conseguiu, a gente já fez esse código aqui, mas só com essa função você consegue isso de forma muito prática, muito rápida. Veja só com essa função como isso é fácil de fazer. Eu tenho ali na linha 5 um str, um vetor de tamanho 10. Criei esse vetor de tamanho 10. Ele é do tipo caractere. Linha 8, eu digo o seguinte, 15 em binário ou seja, é justamente o valor 15, porque eu não pedi para a pessoa digitar. Tá aqui, ó. Eu já estou digitando logo 15. E eu poderia ter colocado aí um scanf para receber isso, poderia. Eu não quis para diminuir nosso caso aí. Então perceba só o seguinte, o que a Itoa faz? Ela pede 3 parâmetros. Os 3 parâmetros para conversão que ela pede é o seguinte. Ela pede o número do inteiro recebido, ou seja, o valor que você quer que passa pela conversão, o vetor, aquele vetor de tamanho para ela armazenar esse valor, tá? Um local para ela guardar isso, e qual o tipo de conversão que você quer passar. Então, no momento ali eu passei de 15, informei o str na linha 8, vamos seguir a linha 8. 15 é o valor que eu quero que seja convertido. str é o vetor que vai receber esse valor no final. E o 2? 2 é o tipo do sistema que eu vou utilizar, o sistema numérico que eu vou utilizar para fazer a conversão. Esse 15 eu quero transformar em binário? Veja lá na primeira linha, gente. Transformando 15 em binário. Na segunda linha, 15 str 8, octal, quer dizer que eu estou transformando 15 em octal. 15 em octal é 17. Decimal ali, ó, se eu quiser fazer a conversão em decimal. Ah, peraí, 15 virou 10 em decimal, 15 é 15 em decimal. Não, mas esse 15 aí vejam lá na linha 5, caractere. Não é um caractere que está sendo convertido ali? Ou seja, o caractere, o valor ali, sem um valor, ou seja, o símbolo, quanto ele vale em decimal o valor 15? Ele equivale aí a 10, ele equivale ao mesmo tanto, ó, vocês percebem aqui, ó, 15, ele consegue converter o 15 que estava em caractere para o 15 na nossa base 10, na base 10, mas agora ele contém o seu valor. Ele contém o valor. Na linha 11, eu tenho ali o 15, passando para o vetor através de 16. O que é o 16? É hexadecimal, utilizando o hexadecimal. E o 15 em hexadecimal, ele é a letrinha F. Então, eu posso fazer aí uma calculadora que converte binário, octal, decimal, hexadecimal, várias conversões aí somente utilizando a função Itoa. E a última aqui é a strTod. strTod, ela tem o seguinte, ela faz justamente
ela separa a string da float. Gente, a strtodd, ela é bem interessante porque ela consegue separar aquilo tudo que está digitado, ou seja, caracteres, palavras, de numerais. Imagine só o seguinte, imagine a seguinte situação. Você está pegando valores de um site, ou seja, você está criando uma aplicação que busca valores de um site que foram digitados. Tipo, a pessoa num discurso, eu estou discursando, e eu falo assim, nosso país gastou 5 bilhões de dólares por mês com a educação. Como você consegue converter esses 5 bilhões em número e o restante você deixar ainda como palavras? Você consegue fazer isso, retirar somente os valores que foram ditos? Imagine só, você está pegando a aula de um professor de matemática, ele fala assim, 5 mais 2 é igual a 7. Imagina a inteligência artificial que vai pegar esses valores, o 5 e o 2, e transformar isso em valores para ficarem armazenados no sistema. Será que é possível? É possível sim com a strtodd. A strtodd, como eu falei aqui, é muito utilizada na inteligência artificial, junto à inteligência artificial. Linha 6, vamos ver ela em prática, ela sendo utilizada. Eu crio ali duas variáveis, está lá a string e a stop string. Crio também na linha 7 uma do tipo double, linha 8 uma do tipo long, linha 9 uma do tipo int, chamada base, e linha 10 uma unsigned long, ou seja, eu criei vários tipos aqui. Ou seja, eu deixei preparado para futuramente, esse código está lá para a gente, disponível no GitHub. Eu deixei ele preparado porque a gente, agora que todo mundo vai ter acesso a esses códigos que eu estou colocando, a gente pode atualizar, a gente pode melhorar ele com o tempo. Então, ali na linha 12, eu vou e digito uma palavra qualquer, está lá inserida. Vocês percebem que na primeira linha do nosso programa aparece string, tem 3.14.15.9.2, misturei tudo junto. Até a palavra misturei está colada com a letra 6. Tem como eu separar isso? Tem como eu dividir isso aí? Eu tirar o que é letra do que é número? Tem. A gente faz isso através da strtodd. Linha 13, ali eu coloco uma variável do tipo double, que é a x, e ela vai receber da função as duas posições, uma string e a stop string. Recebeu esses valores, tá? Recebi esses valores, e aí ele faz a divisão ali, ó. Na linha 15, ele mostra o que ficou dentro de x. Na linha 15, ele mostra o que ficou dentro de x. Dentro de x não é um double, gente. Tá lá na linha 7, ele mostra ali, reconhece a parte float strtodd, que ficou como 3.141593. Quero que vocês percebam que lá no número, estava lá 141592, e ele lá embaixo ficou 93. Por quê? Porque na de cima estava 926. Como ele só aceitou 6 dígitos depois da vírgula, ele pegou o 6 que estava anterior e aumentou um índice, aumentou para 3. A gente pegou o maior valor, por aproximação. Ele já faz até isso, por aproximação. Na segunda linha, ali na linha 16, tá? Ele mostra a parte reconhecida como os caracteres, a string. Tanto que a chamativa dele, se vocês perceberem, tem lá porcentagem S, que ficou dentro da stop string. Na stop string, vejam que lá na linha 13, tem os dois parâmetros da strtodd, tem a primeira parte, tem um string, e tem a stop string. Na stop string, é justamente a parte que vai ficar armazenada os valores. Então ficou armazenado as letrinhas. Aí ficou misturei tudo nessa segunda parte, que é a parte dela de caractere. Então ela é perfeita para fazer essas divisões. Você quer separar números mesmo, inteiros, números floats, vários tipos de valores de caracteres, você utiliza a strtodd. Bora retornar aqui para o nosso GitHub. Agora vocês viram todos esses exemplos que não estavam, até alguns deles não estavam adicionados como exemplos na última aula. Teve alguns alunos que me mandaram mensagens dizendo que eu tinha falado sobre essas funções, mas eu não tinha demonstrado o exemplo, e eles aprendem muito mais com exemplo. Então eu trouxe os exemplos justamente para isso. E aí, estes exemplos também adicionados já fazem parte aqui da nossa pasta do GitHub. Caso vocês percebam, Rildo,
essa aula, a aula anterior, o exemplo da página tal não apareceu dentro da nossa pasta, você esqueceu ela. Eu vou lá e vejo se eu esqueci mesmo e eu vou e coloco para vocês, tá? Então vamos sempre deixar essa pasta nossa atualizada. Por enquanto, como vocês não têm o conhecimento ainda do GitHub, cada um de vocês não tem o GitHub, eu não estou colocando criação compartilhada com vocês, não estou colocando ainda não. Por enquanto vocês podem acessar essa pasta, mas vocês não têm a criação compartilhada. Porque uma das melhores coisas que tem dentro do GitHub é justamente a questão de compartilhar código. Imagine só, eu vou criar aqui uma calculadora com interface, tudo mais, ou até mesmo um jogo. E eu quero que cada um de vocês me ajude. Eu saio adicionando as pessoas que eu quero que me ajudem como desenvolvedor. Eu posso deixar o código todo em aberto. E daí, cada desenvolvedor que está ali anexado ao meu projeto, ele poderá fazer alterações dentro do meu projeto. Então, ele vai adicionando, criando a várias mãos aquele algoritmo. Só que, por enquanto, o nosso GitHub aqui, ele está sendo só mesmo um ponto de compartilhar com vocês todo esse valor, toda essa questão aí. Quero que vocês vejam, lembrem aí, quem ainda não pegou, quem chegou atrasadinho aí, quem ainda não se ligou, esse é o nosso endereço que vai estar todo o código que eu vou usar em aula. Eu usei alguma codificação em aula, usei algum exemplo, a cada aula que eu vou fazendo, eu vou colocando dentro dessa pasta, e dentro dessa pasta de exemplo de algoritmo, eu vou colocar a data da aula do dia. Então, todo aquele material que foi usado naquele dia, todo o código, tá, gente? Foi usado no dia, todo algoritmo que foi criado ali, eu vou colocar, seja exemplo, seja atividade, eu vou estar colocando ali, para que vocês possam retirar dúvidas depois quanto a isso. Tem muita gente que pediu que eu liberasse esse código, mesmo pedindo que vocês os façam, mas liberar esse código para vocês. Então, bora entender um pouquinho do nosso GitHub, ver a interface do GitHub. O GitHub, se vocês não forem direto ali na pasta, o Rio Dexter, /TI, Lógica C, se vocês só colocarem GitHub, vocês vão para esse site que tem o gatinho aqui, ó, o site do gatinho, o símbolo deles é esse gato. E aí, lá, ele vai pedir para você criar o seu usuário. Eu não tenho usuário nenhum, tem como eu acessar projeto de outras pessoas sem saber, sem ter o acesso, sem ter criado um login, só se você for acessar um projeto que é liberado ao público, um projeto aberto ao público, que é o caso desse meu. Vocês percebem aqui, tem aqui, ó, no cantinho dele, Public. Eu liberei ele ao nível público. Ele não está liberado só para vocês aí, ele está liberado para o mundo inteiro. Quem quiser encontrar essa minha pasta aqui, com todos esses exemplos, qualquer pessoa vai conseguir olhar, vai conseguir acessar esse material. Então, você só consegue, sem usuário, tá? Inicialmente você consegue só acessar todo e qualquer material dessa forma. Agora, você publicar só se você tiver um usuário nessa plataforma. Hildo, nessa plataforma, já sabendo disso, essa plataforma eu posso encontrar exemplos de outros professores da programação, outros exemplos, outros projetos de desenvolvedores. Eu consigo achar desse jeito? Consegue sim, gente. Vou dar a dica para vocês. Vai lá no Google e coloca algo como GitHub, bota o nomezinho GitHub e coloca junto uma palavrinha do tipo Java. Se eu colocar GitHub Java, ele vai me mostrar vários projetos que estão sendo feitos em Java. Se eu colocasse ali no procurador, no Google, GitHub, linguagem C exemplos, ele vai me mostrar diversos exemplos. Diversas outras pessoas já fizeram o que eu estou fazendo aqui, deixaram o projeto, a pasta repositória, aberta ali para o público. Então vocês vão encontrar diversos aí. Ah, Hildo, então assim, eu consigo achar jogos em desenvolvimento? Consegue, tem diversos jogos, programas, softwares que desenvolvedores estão desenvolvendo e deixando aberto ali o projeto dele. Tem muitos desenvolvedores que estão a produzir jogos, estão a produzir softwares, que eles deixam o repositório aberto, e aí, ao deixar o repositório aberto, mas você não podendo modificar, você pode acessar, ver tudo que está sendo feito ali, e até baixar para você aquele projeto. Mas você não consegue modificá-lo, o original.
Então ele faz isso justamente para demonstrar, criar o portfólio dele, deixar liberado, para que ele possa angariar investidores naquele projeto. Tem muitos projetos grandes, por exemplo, um projeto que começou aqui dentro do GitHub foi, vocês devem conhecer o joguinho Minecraft. Vocês já ouviram falar do Minecraft, já devem ter visto aquele joguinho dos bichinhos todo quadradinho. Pois é, os primeiros passos do desenvolvedor do Minecraft, ele utilizou o GitHub, colocando ali, chamando ali pessoas para desenvolver junto com ele, porque um desenvolvedor de um jogo, ele tem que criar a lógica, tem que criar os sons, tem que criar a parte dos os chamados sprites, que é os desenhos, os bonequinhos. E isso tudo era muitas coisas para um só desenvolvedor. Ele era um desenvolvedor solitário ali. E aí diversas pessoas ajudaram, a comunidade ajudou ele durante isso. E aí ele transformou no que é hoje em dia, aquele jogo todo, aquele mundo todo, criado daquele modo, e iniciou desse jeito aqui. No início era no GitHub. Quando ele percebeu que ele teve que montar uma empresa mesmo, ele retirou, fechou o projeto dele no GitHub, tá? Fechou isso e levou todo o projeto para dentro da empresa dele mesmo, somente com desenvolvedores próprios. Ele retirou o acesso público da comunidade. Mas isso é só uma demonstração da força que o GitHub tem. Então cada um de vocês pode até iniciar um projeto. Imagine só você estar aí criando um projeto na sua cidade aí, na sua escola, e aí você percebe que tem várias outras cidades aqui, ó, tem Betânia, Juazeiro, Nova Santa Rita. Então cada um deles aqui tem desenvolvedores, gente que está aprendendo. E se você quiser deixar um projeto assim com outros desenvolvedores de outras cidades, você vai utilizar o GitHub para fazer tal coisa. Basta você conecta essa pessoa, insere ele no seu projeto, e aí vocês podem criar aquele projeto a 4, 6, 10 mãos, quantos desenvolvedores você quiser. Então é uma boa prática para desenvolvedores. Turminha, vamos para o nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.